eu quero, junto com você, compartilhar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que norteia as nossas vidas, é por meio dela que eu e você alcançamos a libertação, porque a palavra de Deus diz: crê na palavra, creia na verdade, né? E essa verdade é que vai nos libertar, é essa verdade que vai fazer com que eu e você sejamos melhores todos os dias. Se, quem sabe, eu e você buscamos durante o dia, durante a nossa semana, durante a nossa jornada de vida, falar: Senhor, eu preciso melhorar. Deus, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um esposo melhor. A palavra de Deus vai nos trazer formas, vai nos trazer caminhos e destinos, orientações e direções, para que eu e você possamos ser cada dia melhores. Fato é que se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para quem eu sou agora, tenho muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. Só que se eu parar agora e olhar para quem eu era há 10 anos atrás, eu vou ver alguém que era muito pior. Mas muito pior mesmo. Só que não é sobre ser bom ou ser ruim, é sobre constantemente melhorar. É sobre dia a dia eu e você compreendermos e entendermos que dependemos de Deus em todas as coisas. Que precisamos do Senhor, que precisamos do seu Espírito para ser homens melhores. Para que cada dia eu e você possamos ser mais parecidos com o Senhor. Porque fato é que a palavra ela norteia e ela diz para mim e para você como nós devemos ser e o que é que Deus espera de mim e de você. Gênesis diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. É como eu e você olharmos, eu ainda não tenho filhos físicos, né, de forma biológica, mas para quem tem filho ou filha independente, você olha para eles e quem sabe alguém, quando eles nasceram, falar assim: é a cara do pai, ou é a cara da mãe. Não, tem o nariz do pai, o nariz da mãe. Para alguns olhos assim, ainda bem que não puxou o pai, né, mas alguma coisa eles vão puxar. De algum lado ou de outro. E aí quando eles vão crescendo, nós vamos percebendo que às vezes a aparência física puxa para um lado ou para outro, ou uma mescla dos dois, mas de alguma forma a personalidade vem de um ou de outro e começa a ser muito parecida. Mas olha, anda igualzinho o pai, ou tem o comportamento da mãe. Eu e você às vezes podemos até ser parecidos com Jesus. Às vezes podemos carregar uma Bíblia debaixo do braço, ter uma no celular, falar que nem crente, agir às vezes, olha, as pessoas olhando, não, ele está com a camiseta da igreja, está com a camiseta de fui, nasci de novo, mas às vezes a forma de se comportar, o estilo de vida não é de um cristão. Então às vezes nós podemos ser parecidos com Jesus na aparência, mas às vezes não temos um estilo de adoração de Jesus. Os discípulos, quando Jesus ele está sendo pego para ir para a cruz, dão no pé. Porque de repente alguns olham para eles e falam assim: ei, vocês são parecidos com ele. Não, eu não sou. Aí outros olham e falam: não, mas realmente, olha, aquele ali é bem parecido com Jesus. Porque eles exalavam a presença do Senhor. Porque eles caminhavam com Jesus. Então o que nos faz ser parecidos com Jesus de fato e de verdade é caminhar com Jesus. Só ter no Instagram, no Facebook, nas suas redes sociais, sou cristão, ou colocar lá, sou mais que vencedor, isso não define você como um cristão. O que nos define como um cristão é caminhar dia a dia, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, sendo norteados pela sua palavra. Isso vai definir que somos cristãos. Às vezes você não vai ter uma camiseta de escrito que sou mais que vencedor. Você não vai ter nem estampado lá no seu Instagram, no seu Face, nas suas redes sociais, que você é cristão por ter um versículo estampado lá. Mas as pessoas vão ver no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu comportamento, esse cara é diferente. É quando você sai de um culto, você sai da igreja e a tua esposa encontra a mesma pessoa dentro da casa. O mesmo adorador aqui é o mesmo adorador lá. O mesmo adorador dentro da igreja é o mesmo no trabalho, é o mesmo nas ruas. Isso sim demonstra que eu e você somos cristãos. Demonstra que nós temos uma identidade, que nós temos uma filiação em Jesus. Então, o que eu e você temos que ser é a imagem e semelhança do Senhor. Hoje nós não vamos falar sobre identidade,
mas nós vamos falar de um assunto que acredito que será bem importante, que para mim falou muito ao meu coração. É sobre vencendo todas as guerras. Eu e você entendemos em Cristo que temos responsabilidades, como eu falei agora há pouco. Primeiro, Deus chamou para ser um homem. Deus chamou para ser um vencedor. Deus chamou para ser cabeça. Deus chamou você para ser um guerreiro. Deus chamou você para ser um homem de guerra. E homens de guerra foram feitos para guerrear. A minha avó, enquanto viva, ela falava o seguinte, para quem conheceu a avó Orlando, ela dizia assim, às vezes tinha algum trabalho que era muito sacrificoso, ou algo do tipo, né, que era muito cansativo, muito exaustivo, e ela chegava e falava assim, fica em paz, filho, couro de homem não dá pandeiro mesmo. Então, vai e faz. Pode moer, pode arrebentar que não dá nada. Você foi feito para isso. Nós fomos chamados para guerrear. Nós fomos chamados como realmente vencedores, para sermos realmente impactantes e sermos impactados. Mas não só isso. Deus nos deu algumas responsabilidades e nós vamos ver essas responsabilidades na sua palavra. Aonde em Romanos 8, 37 ao 39, diz assim que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas ser mais que vencedor depende de uma escolha, porque ela tem que ser em Cristo. Porque você pode ser uma pessoa vencedora, você pode ser um cara extremamente inteligente, você pode ser uma pessoa que tem um raciocínio rápido, você pode ser um ótimo empreendedor, você pode ser alguém que tem habilidades maravilhosas, e isso é bom porque Deus nos dotou disso. Deus não nos fez pessoas obsoletas, nós não somos igual uma árvore, apesar das árvores ter as suas qualidades e também dar frutos, mas Deus nos dotou de algo, domine sobre todas as coisas. Ele nos deu oportunidade, Deus nos deu condições de sermos dominantes sozinhos. Quando ele olha para Adão, lá em Gênesis, ele fala assim, você está vendo tudo isso aqui? Estou te dando a oportunidade de dominar sobre todas elas. Quando nós vemos Nimrod, quando eles começam a erguer aquela torre, a torre de Babel, o que Deus olha e vê aqueles homens fazendo? Cara, fiquei de cara com esse pessoal. Se eu não segurar eles, eles vão chegar nos céus. Então eu vou dar um jeito de acabar com isso. O que Deus está dizendo? Eles têm capacidade, eles têm autonomia, eles têm inteligência, eles têm sabedoria para fazer. E sabe quem Deus deu isso? Para mim e para você. Então nós podemos ser vencedores. Nós vemos pessoas que se dizem muitas vezes ateus e que são absurdamente vencedores. São pessoas que têm e são estabelecidas na terra e conseguem e conquistam muitas coisas. Só que, abre lá para nós Romanos, que eu acabei de falar para você. Romanos 8, 37. Não é o texto o básico que nós vamos ler, mas é só para a gente fazer um plano de fundo sobre o que nós vamos conversar. Ali fala de alguém que é vencedor. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Então não é sobre vencer, é sobre estar acima daquele que vence. É sobre ser alguém que mesmo não tendo tudo o que se quer, tem tudo o que precisa, porque Jesus é aquilo que eu e você precisamos. É sobre eu e você estarmos satisfeitos em tendo Jesus. Somos mais vencedores por aquele que nos amou, o próximo. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que ter algo chamado satisfação. Nós temos que ter uma coisa chamada contentamento. Quando eu e você temos satisfação e contentamento em Cristo Jesus, você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo. Você não precisa ter todos os carros que você gostaria de ter. Você não precisa ter tudo aquilo que você almeja ter. Porque isso não mais é suficiente para você. Porque Cristo já é suficiente. É ter contentamento com o que se tem. E automaticamente, quando nós temos contentamento com o que temos, nós podemos ter tudo o que queremos. Porque Deus olha para o meu e para o teu coração. Ei, Ele me adora mais do que todas as outras coisas. Eu posso dar tudo o que Ele precisa, tudo o que Ele quer, porque o coração dele não será tomado por nenhuma dessas coisas. Sabe, e aí eu começo a perceber que
as limitações que às vezes nós possuímos em não conseguir algumas coisas, não está em não ser capaz, mas está em justamente o nosso coração estar focado naquilo que não deveria, e aquilo que deveria estar focado, que é Cristo Jesus, nosso coração não vai. E ali Deus fala, não posso te dar, porque se eu te der, eu posso te perder. Então eu e você temos que entender que ser mais que vencedor é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes nós damos a nossa vida para ter dinheiro, para ter tudo, e perdemos às vezes a nossa família, perdemos os nossos filhos, perdemos a nossa saúde, e no final olhamos e falamos como Salomão. Foi como jogar folhas ao vento, só perdi tempo. Então é melhor nós começarmos bem e terminarmos bem, ou às vezes começar mal, mas terminar bem, do que começar bem e terminar mal. Então nós só vamos achar isso em Cristo Jesus. E Deus nos deu mais algumas responsabilidades, além de ser mais do que vencedor. Nós somos chamados para amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Isso é amar a nossa família, é amá-la ao ponto de não só ser supridor da casa. Porque, gente, levar dinheiro para casa é a coisa mais fácil que existe. Você trabalha, você se esforça, você dá o seu sangue, você consegue, você vence, você é provedor. Agora, Efésios 5:25 fala isso para nós, que nós devemos amar a nossa igreja, amar a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Deu a sua vida. Sabe, então, dar a vida é eu entender, juntamente com você, que não é só sobre provisão financeira, é sobre provisão espiritual. É sobre ser ministrador da palavra sobre as nossas famílias. É sobre levar provisão espiritual sobre eles. É sobre levar para eles a palavra, é sobre ministrar sobre eles a palavra, é sobre nós nos posicionarmos em adoração na nossa casa. Não esperar que o filho faça isso e muito menos a esposa. Porque o que nós mais vemos hoje, e eu posso falar para você com propriedade cuidando de uma igreja, homens que não se posicionam, e você vê às vezes a mulher sentada aqui chorando em lágrimas, porque o homem não tem coragem de ser cabeça da sua casa. Sabe, então Deus coloca sobre nós responsabilidades, e seremos cobrados por essas responsabilidades. Mas eu entendo também que muitas vezes o que faz um homem não conseguir, se alguém puder pegar água para mim, se o homem às vezes não consegue se posicionar e se levantar, é porque às vezes ele está fraco, às vezes ele está cansado, às vezes ele está desanimado. Mas deixa eu falar para você, em Cristo Jesus, você pode levantar, você pode descansar, você pode trocar o seu jugo e se posicionar. Não é sobre o quanto você está cansado, é sobre o quanto tempo você quer estar nesse lugar. Porque Cristo pagou um preço. Deus nos comprou e nos deu autoridade e reposicionamento na família de novo. E eu quero te mostrar hoje como vencer essas guerras. Não só uma ou outra, mas como vencer todas as guerras. É possível ser vencedor em todas as guerras que você entrar. É possível, extremamente possível. Eu vou te mostrar na palavra como isso acontece. Mas precisa ter uma coisa chamada posicionamento. Precisa ter uma coisa chamada escolha. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17. E nós vamos ver uma história de guerra. Eu sei que você, como homem, ama um filme de ação, né? Pelo menos quando, lá em casa, quando a gente vai assistir... Escolhe um filme, eu vou direto na ação, né? É a primeira coisa que aparece lá, você fala, eu quero ver sangue, eu quero ver cabeças rolando, eu quero ver pancadaria, né? Eu quero ver o pau quebrar. Né? Então nós somos assim, isso está no sangue do homem. Você vai lá e já vai procurar o canal de luta, você já quer ver o que está acontecendo, quem que está batendo em quem está ganhando, você quer ver corrida, você quer ver todas essas coisas. Porque está no nosso DNA ser esse cara mais impulsivo, agressivo, né? Ser aquele homem de guerra. Né, um batalhador, um vencedor. Então está no nosso sangue, nós somos assim, a nossa personalidade é assim. Não estou dizendo que se você gosta de um romance não tem problema nenhum, mas nós pendemos para esse lado mais rústico. Né? O homem normalmente ele pende para esse lado mais rústico. Apesar que a nossa geração está mudando, né? Está bem difícil, mas vamos ajudar os nossos jovens a ser rústicos, né? Geração raiz, né? Para a glória de Deus. Mas eu quero ler com você um ambiente de guerra, um ambiente onde o pau quebrou,
aonde teve pancadaria, sangue correndo, facada por todo lado. E ali teve um ambiente de ação, né? Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse texto, tentar jogar uma inteligência... Depois eu vou falar com o Elias, vamos jogar uma inteligência artificial, vamos tentar fazer um filme, né, com esse cenário que deve ser muito interessante, a gente conseguir visualizar aquela cena acontecendo. Não é só pela pancadaria, pelas mortes, não é isso, mas é nós conseguirmos olhar a Bíblia e não só lê-la, mas nós imaginarmos aquele cenário, aquela cena acontecendo. Onde nós vamos ver Moisés, Arão e Hur num ambiente de guerra, Josué batalhando lá embaixo e Moisés lá em cima com as mãos levantadas. Imagina só, vamos ler esse texto e vamos tentar visualizar essa cena lá. No versículo 8 de Êxodo 17 diz: E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina. Repita comigo: tomarei posição. E o texto continua dizendo: com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, repita, mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, então pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita e ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira, e jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Curva a cabeça em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse ambiente de adoração. Obrigado por nos dar a oportunidade de nos deslocarmos das nossas casas, de, quem sabe, ter aberto mão do nosso descanso, de um lazer, quem sabe. Mas viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para nos posicionarmos em adoração diante do Senhor. Viemos aqui para render honras, glórias e adoração ao teu nome. Por isso, Espírito Santo, traga vida a essa palavra. Traga de forma personalizada a cada um de nós, assim como ela tem falado ao meu coração e ministrado profundamente dentro de mim. Que ela possa falar profundamente no coração de cada homem que aqui está. Dos homens que estão, quem sabe, assistindo ou cultuando de casa, do carro, de onde estiverem. Mas que o teu Espírito possa visitar a cada um de nós. Abra os nossos entendimentos. Em nome de Jesus, e vivifica essa palavra para a glória de Deus. Amém? O texto começa dizendo que eles estão em um ambiente, em um momento, em Refidim. Refidim, a tradução da palavra Refidim diz que significa lugar de descanso. Então eles estavam em um ambiente, Moisés chega e fala: pessoal, nós precisamos descansar, nós precisamos parar um pouco essa caminhada, essa jornada, nós precisamos descansar. E eles param em Refidim. Quando eles param em Refidim, existe um problema ali. Por mais que seja um ambiente de descanso, ali não havia água. Então, o que é que... Você vai ver isso depois, você pode ler todo esse contexto. Mas Moisés, orientado por Deus, fala assim: Moisés, você vai bater com a vara na rocha, você vai tocar a rocha e vai sair água de lá. E é exatamente isso que aconteceu. E eu começo a perceber algumas coisas aqui. Que mesmo quando Deus prepara um ambiente de descanso, nós precisamos de água para beber. E quando não acha-se essa água de forma natural para beber, o que é que nós temos que fazer? Buscar essa água em Cristo Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho algo para falar para você. Em Cristo Jesus, Ele é a água da vida, Ele é a fonte que jorra sem cessar. E é dele que eu e você podemos beber. Então a pergunta é: de onde nós estamos buscando refrigério, de onde nós estamos buscando água para a nossa história? De onde nós estamos buscando essa vida, essa fonte que jorra? Buscando em amigos, buscando em tantas outras coisas, em desejos, em tantas coisas que vem por aí. Mas onde é que nós estamos bebendo? De onde nós estamos buscando? No horóscopo, em amigos, em conselhos de pessoas que estão, quem sabe, piores do que nós. Mas de onde nós temos buscado água para beber?
Se estamos buscando da palavra de Deus, ótimo. Se estamos buscando em Jesus, perfeito, estamos no caminho certo. Mas fato é que somente em Cristo Jesus nós temos água, nós temos aonde matar a nossa sede. Somente em Cristo Jesus nós conseguimos descanso real, descanso sincero para as nossas almas, conseguimos alívio, conseguimos um ambiente realmente para retomar e recarregar as nossas energias. O nosso corpo, ele pode ficar no máximo 3 dias, quer dizer, tem pessoas que ficam até mais, até 5 dias, mas a partir do 3º dia, sem água, o nosso corpo, nossos órgãos começam a entrar em colapso. O nosso corpo, o nosso organismo começa a liberar toxinas, e essas mesmas toxinas vão nos levando à morte. Sabe, então, algo que nós temos que compreender é que a nossa morte espiritual, ela não acontece de um dia para o outro. Estava até nesses dias, essa semana, conversando com o Eliezer sobre isso. Não exatamente sobre isso, mas onde nós começamos a compreender que a morte espiritual ela não acontece de uma hora para outra. Ela vem vindo, ela vem vindo, ela vem vindo, e quando a gente percebe, estamos morrendo. Morremos, não temos mais desejo de orar, não temos desejo de buscar, não temos desejo de fazer mais nada na presença de Deus. Mas começa como? De forma muito sutil. Hoje eu não vou na igreja, hoje eu estou cansado. Não, amanhã tem culto, eu já fui 3 vezes, então eu posso me dar ao luxo de descansar hoje. Ah, não, ontem eu já orei, ontem eu já li, então hoje eu não preciso ler. Mas nós temos que entender uma coisa, não é só sobre o que nós buscamos para nós. Porque eu e você, como homens de Deus, nós temos uma responsabilidade de não só buscar por mim e por você, mas nós temos alguém que está atrás de nós, que é a nossa família e que nós devemos cobrir. Alguém que nós devemos proteger. Então, a minha e a sua responsabilidade de viver não é só para vivermos, é para darmos a nossa vida, como Cristo deu, para cuidar dos nossos. Então, eu e você temos que entender que nós precisamos buscar para nós, mas também temos que buscar porque devemos cobrir alguém, que devemos proteger alguém. E o texto ele vai continuando e ele vai trazendo mais alguns detalhes. E quando o texto fala sobre Refidim, ele fala que eles foram encontrados ali, ou foram abordados, né, pelos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Amalequitas eram um povo, eles eram descendentes de Esaú, eles até amalequitas é por causa de Amaleque, né, que era neto de Esaú. E justamente nesse capítulo, no capítulo 17 que nós vemos da história em Êxodo, esse é o primeiro encontro que Israel tem com os amalequitas. É o primeiro confronto, vamos dizer ali, que eles têm contra os amalequitas. Mas quem eram então? Eles eram descendentes de Esaú, que era filho de Amaleque, filho de Elifaz, Amaleque era filho de Elifaz com uma concubina, Nina, que ele teve relações e teve Amaleque. Amaleque também era o líder em Edom, ele é mencionado em Gênesis 36, apesar em Gênesis eles não existirem ainda, mas eles são mencionados, porque Deus dá orientação e direção a Moisés para escrever o livro de Gênesis. Então, enquanto Moisés estava vivo, os amalequitas já existiam, mas nós vamos ver referência e menção deles a primeira vez em Gênesis 36. Então, eles são ali os inimigos de Israel. E eu posso até trazer um paralelo para você, Amaleque ou os amalequitas representando os nossos inimigos, os inimigos de Deus. E eu posso até trazer, quem sabe, para mim e para você, fazer um paralelo e falar, olha, podemos representar os amalequitas como o pecado. Como, quem sabe, lutar também contra o nosso eu, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Fato é que nós temos que compreender que existe uma guerra. Aqui uma guerra real, física, natural, mas entre eu e você, entre nós e o mundo espiritual, existe uma guerra que está sendo travada. E a questão é, quem está vencendo essa guerra? Quem está levando ali a melhor nessa guerra toda? E continuando falando dos amalequitas, então eles eram os primeiros inimigos de Israel. Pelo menos ali depois do momento em que eles saem do Egito, é o primeiro confronto que eles têm, é o primeiro inimigo que eles encontram no deserto, são os amalequitas. Só que outra coisa que acontece nesse cenário de Êxodo 17, é que nesse primeiro confronto que eles têm contra os amalequitas, ali também é estabelecido algo por Deus, onde Deus amaldiçoa os amalequitas e fala para eles o seguinte, olha, a partir de agora, a partir desse momento, eu vou extinguir vocês. Eu vou levar à extinção todos vocês. Vocês vão ser esquecidos. Vocês não vão mais existir. A geração de vocês vai cessar.
E isso mostra algo muito interessante para mim e para você. Que a partir do momento que eu e você fazemos parte da família de Deus, a partir do momento que eu e você nos posicionamos diante do Senhor e reconhecemos Jesus como Salvador, e passamos agora a ser incluídos como co-herdeiros com Jesus, passamos a ser agora filhos adotivos em Deus, nós passamos a ter relacionamento, nós passamos agora a ser e fazer parte da família de Deus. Ele olha para mim e para você e fala: ei, quem tocar em você está arrumando uma briga comigo. Quem mexer com você está mexendo comigo. E aqui nós começamos a ver algumas coisas importantes. Aonde Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nós começamos a ver Deus se importando com quem se importa com Ele. Nós vemos Deus cuidando de quem está com Ele. E a partir do momento que eles são abordados pelos amalequitas, Deus olha e fala assim: vocês não deveriam ter mexido com esse povo. Vocês não deveriam ter tocado nesse povo. Só que também vemos um outro paralelo e uma outra situação, onde nós compreendemos que se nós estamos com Deus, nós passamos a ser cuidados por Ele. Nós começamos a ter uma preocupação, que se eu não estou com Deus, quem vai cuidar de mim? E aí nós começamos a compreender e entender algumas coisas que podem estar acontecendo na nossa história por estarmos afastados ou longe do Senhor. E aí nós começamos a entender que não estamos vencendo algumas guerras. Não é porque Deus é mau, porque Deus não gosta de mim. É porque eu estou longe dEle e Ele não tem mais como me proteger. É porque justamente eu estou em um ambiente onde não estou posicionado em adoração. Nós vamos entender o porquê desse posicionado em adoração. Mas às vezes algumas guerras não é porque Deus não quer, é porque eu não permito Ele cuidar de mim, porque eu não estou onde deveria estar. E ali eu faço uma pergunta para você responder para você mesmo. Como está a sua luta? Em que lugar você está nessa luta? Ou em que posição nós estamos nesse ambiente de guerra? Vencendo, avançando ou sendo derrotados? E ainda mais alguns pontos só para você saber mais um pouco sobre esse pessoal dos amalequitas. Em Números 14... não precisa ler agora, você pode ler depois, mas do 1 ao 9, você vai ver uma coisa acontecendo. Porque ali em Êxodo 17, nós vemos Deus falando assim: ó, vou acabar com vocês. Mas o povo estava posicionado, o povo estava ali, caminhando, seguindo a orientação de Deus para ir para a terra prometida. Saíram do Egito e agora são abordados por eles. Mas em Números 14, vocês vão ver o quê? O povo se rebelando contra Deus. O povo murmurando contra o Senhor. E não só aqui, você vai ver vários momentos da história, da jornada e da caminhada de Israel, eles andando, tendo a proteção de Deus de dia e de noite, tendo provisão de Deus, mas mesmo assim reclamando. E a reclamação faz Deus se irar. Tira Deus do sério. E eu e você vamos perceber uma coisa. Que quando Deus estava agradado com o povo, se agradando do povo, Deus olhava assim: o meu povo. E aí quando eles começavam a reclamar e murmurar demais, Deus olhava assim: Moisés, o teu povo. O que mudou nisso, né? Isso mostra que Deus se agrada de nós, quando nós estamos confiando e acreditando. Mas a partir do momento que eu e você começamos a reclamar, murmurar e se rebelar contra Deus, Ele olha para nós e aí: eu não te criei para ser assim. Não te reconheço desse jeito. Então, se eu e você queremos ser reconhecidos por Deus, também temos que reconhecer a sua soberania. Temos que reconhecer o seu poder, reconhecer a sua majestade. E reconhecer que Ele é Deus, tanto nas coisas boas quanto nas dificuldades, porque Ele está norteando a nossa estrada. E se Ele está norteando a nossa estrada, não tem motivo para reclamar. Se Ele está norteando a nossa estrada, não tem motivo para murmurar. E nós entendemos e compreendemos que a murmuração nos leva a ter muitos prejuízos, a muitas derrotas. Porque em Números 14, nós vamos perceber que eles têm vão ter um outro encontro com eles, com os amalequitas e também com os cananeus. Por quê? Por causa de reclamação, por causa de murmuração. Porque nesse mesmo capítulo de Números, Deus olha e questiona Moisés: Moisés, por que esse povo reclama tanto? Por que esse povo está murmurando tanto? E ali Moisés intercede pelo povo, na hora que Deus olha, eu vou pesar a mão sobre vocês, não vou permitir com que ninguém entre na terra. Moisés tenta ainda convencer a Deus, mudar a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido. E Moisés olha e fala, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou perdoar o povo. Só que tem um negócio, eles vão entrar, mas essa geração não entra. Essa galera que está murmurando e reclamando de tudo, não entra.
Sabe, querido, a única forma que Deus pode abortar alguma promessa na minha, na tua história, e na verdade não é nem Deus que aborta, é eu e você, por reclamação, por murmuração, por falar, Deus, você falou que ia me dar isso, você falou que ia me colocar nesse lugar, o Senhor prometeu isso, prometeu aquilo, cadê a unção que o Senhor falou? Cadê o ministério que o Senhor me disse que ia me dar? Cadê o emprego que o Senhor falou que ia dar? Cadê passar por cima de todas as coisas que o Senhor me falou? E aí nós entramos em um ambiente onde, quem sabe, a jornada era para durar 40 dias. E se dura 40 anos. Foi nesse momento que é estabelecido o prazo de validade da trajetória deles no Egito. Sabe, querido, às vezes algumas coisas estão demorando, parece que nunca vai acontecer, parece que Deus esqueceu, mas e aí? Será que eu e você não esquecemos de Deus? Será que eu e você mesmo não estabelecemos algumas coisas para que se demore mais essa trajetória? Façamos uma avaliação para aquilo que nós estamos fazendo e vivendo, e daquilo que nós estamos falando contra o Senhor. Confia, só confia, acredita no Senhor. Se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Tá difícil, é só para te fortalecer, é só para você fazer de você um guerreiro ainda mais forte, para fazer de mim e de você pessoas mais do que vencedoras. Sabe o que tem feito da nossa geração uma geração fraca e frouxa? Excesso de cuidado. Excesso de cuidado. Quem tem mais de 35 anos aqui? 40. O que te faz um homem forte? As lutas que você teve quando era lá na sua infância, as dificuldades que você passou, todas as lutas que você teve. Porque olha só para hoje quem você é, o homem que você é. Não é nada que te abala tão facilmente. Pode ter dificuldade financeira, pode mudar de presidente, pode ter imposto, pode ter tudo, pode ter pandemia. Você se vira, porque você é um homem de verdade. Mas o que te fez ser assim? As dificuldades que você passou, as lutas que você teve, todas as tretas que você viveu até hoje. Isso fez de você um homem de verdade. Isso te deixou forte, te deixou alguém cascudo, que não é qualquer coisa que te derruba, não é qualquer coisa que faz você chorar. Eu vi um vídeo hoje, meu Deus, eu já tinha visto esse vídeo. O cara, ele tem, eu acho que no vídeo, pelo menos na época que foi filmado, ele devia ter uns 23 anos mais ou menos, 22. Ele, desesperado, porque o pai dele pegou todos os CDs de jogos, colocou no quintal e passou por cima com o cortador de grama. Porque ele falou, cara, eu dei um carro para você, você tem que pagar esse carro, você tem que arrumar um trabalho. O cara jogava quase 24 horas por dia. E ele desesperado, porque os jogos dele estavam sendo quebrados. Que tipo de geração nós estamos criando? Que tipo de geração está crescendo? Homens frouxos que não aguentam nada. Então, as lutas não foram para serem reclamadas. As lutas foram feitas para serem vividas, aprendidas e passadas. Sabe, então não reclama do ambiente que você está vivendo, simplesmente viva o que você está vivendo e aprenda tudo que você pode viver neste momento. Porque vai passar, vai ser difícil, pode ser que sim, mas você vai ser mais forte do outro lado. Principalmente se eu e você confiarmos no Senhor, lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Não quer dizer que você não possa chegar aos pés de Jesus e falar, Senhor, tá difícil passar. Mas é diferente de falar, Deus, você esqueceu de mim, Deus não me ama, que raio de Deus é esse que não está me olhando? Quantas vezes isso pode passar pelo seu coração, mas que não vire uma ação, que não vire uma atitude? Fala, Senhor, está difícil, mas eu sei que você vai me dar força para vencer. Senhor, eu estou com vontade de desistir de tudo, mas eu não vou abrir mão, porque você não abriu naquela cruz. Eu vou conseguir, porque você me deu condições e autoridade para vencer. Sabe, é pegar tudo que está acontecendo e simplesmente falar, ei, eu vou mastigar isso aí, vou passar e vamos vencer. E Cristo vai te fazer vencer. Passar pela água e pelo fogo não é uma opção para ninguém. Mas no momento que passar, se Cristo estiver com você, você atravessa. Você passa, você consegue, você alcança. E ali, depois nós vamos ver falar de novo dos amalequitas, lá em Números 24. E aí Balaão fala sobre eles. Balaão vai mencionar justamente esse texto que nós estamos falando agora, de Êxodo 17. Vai mencionar que eles foram os primeiros a confrontar ou atacar Israel, vai mencionar sobre ser os inimigos de Deus. Mas também vai falar que eles também serão exterminados. E aí eu vou falar de novo sobre os amalequitas, só que agora eu quero mostrar alguém que deveria ter extinto os amalequitas e não fez, que foi Saul. Deus, quando
dá uma palavra para Saul e fala para Saul assim: Saul, seguinte, você vai ter que exterminar esse povo. Estou te dando autoridade para isso. Estou te dando autonomia para fazer isso. E sabe o que Saul fez? Não fez. Ou melhor, fez, mas não fez como deveria fazer. Porque ele vai, confronta os amalequitas, vence os amalequitas, pega os despojos de guerra, só que ele não matou o rei. O que ele faz? Ele simplesmente pega Agag, leva cativo preso. Ele olha para algumas pessoas e fala: não, eu acho que esse aqui eu não vou, esse aqui não merece morrer. Mas aí deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pediu a tua opinião. Deus não pediu a minha opinião para achar o que ele mandou fazer. Ele simplesmente deu uma ordem e nós devemos fazer. Eu e você não somos consultores de Deus para achar ou não aquilo que Deus mandou fazer. Simplesmente eu e você temos que fazer algo: obedecer. Se Deus mandou ser fiel até o fim, é até o final. Se Deus mandou servi-lo, vamos servi-lo. Ah, mas eu acho que isso aqui não é assim. Primeiro que Deus, quando estava escrevendo a sua palavra, dando orientação aos seus servos para anotar tudo, não pediu a nossa opinião. Se ele não pediu a nossa opinião, então ela é inválida para o Senhor. Só que eu e você achamos que sabemos tudo. E ali nós queremos dar opinião para Deus. Deus, mas isso aqui está escrito assim, mas eu acho que não é desse jeito. Ah, mas eu tenho que ser fiel. A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel à esposa, mas eu acho que não é assim. A Bíblia diz que não pode beber. Não, mas eu acho que não é assim. Eu acho que é desse jeito. Se ele se importasse com a minha e com a tua palavra, lá no começo, na criação, ele tinha chamado eu e você lá para falar e dar o nosso palpite de como deveria ser. E aqui nós aprendemos uma coisa, que eu e você só devemos fazer uma coisa em relação à palavra de Deus: lê-la, ser fiel, vivê-la e obedecê-la. Simples. Não precisamos fazer mais nada. Não precisamos dar a nossa opinião sobre o que nós achamos ou não da palavra. Aquilo que você acha ou deixa de achar, guarda para você. Mas obedeça aquilo que Deus mandou fazer. Porque a desobediência da palavra nos leva a um lugar chamado derrota. E ali Deus não tem culpa nenhuma, só eu e você. Porque não obedecemos, não seguimos a direção dele. Então a maioria das lutas que eu e você passamos é justamente por não obedecer a palavra de Deus. Eu sei que você gosta muito de carro. E você... Vou usar um exemplo bem simples. Antes de você viajar, você tem que fazer o quê? Olhar óleo, olhar água, olhar a calibragem do pneu. Aí você olhou tudo, mas olhou o pneu. Não, eu acho que está bom. Mas você sabe que o fabricante falou: olha, você tem que manter essa calibragem quando você vai viajar com o carro cheio. Então, essa calibragem. O carro vazio, essa calibragem. E você olha: não, eu acho que está bom assim. E você sai. E, de repente, o pneu é cortado no primeiro buraco que você pegou. Porque, em vez de colocar lá 35 libras, o pneu estava com 12. Porque você olhou e achou que estava bom. Perdeu o pneu. Sabe, eu e você, às vezes, olhamos para aquilo que nós estamos fazendo e achamos que aquilo está bom. Mas não paramos para olhar o manual do fabricante, que é a sua palavra. O que ele exige disso? Qual o comportamento? Qual é a ação? Qual é a atitude que ele exige de nós? Porque nós simplesmente achamos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. No dia do juízo não vai ter achismo. Não é sobre o que eu acho que é certo. Não é sobre como eu acho que tenho que viver. É sobre o que a palavra diz e o que eu tenho que corresponder para com ela. É sobre isso. Não vai ter desculpa no último dia. É simplesmente o que Deus mandou e o que Ele pediu. Não fez o que Ele pediu, não fez o que Ele ordenou. Perdeu, acabou. Não vai ter desculpa. Agora nós podemos ainda ter tempo. Mas quem sabe o tempo não seja mais tanto tempo. Ou quanto tempo nós temos. Porque às vezes eu estou agora com 39, vou fazer 40. Aí eu olho, quem sabe, para alguém que está vivendo 90. Eu falo: não, mas tem muito tempo. Mas a minha vida não é a vida dele. O meu tempo não é o tempo dele. Quem sabe agora, essa semana, com certeza, morreram pessoas de 15, 16, 17, 40, 41, 36. Quem sabe você morra amanhã? O que você fez até agora? Como você tem vivido até agora? Mas ainda dá tempo de arrumar. Ainda dá tempo de consertar. Para viver para a glória de Deus. E aí Saul não faz o que devia fazer. E Deus fica indignado. Ao ponto de, na palavra de Deus, falar assim: me arrependo do dia que coloquei Saul nesse lugar.
E aí Samuel, orientado por Deus, vai lá, mata Agag e vai lá e repreende Saul. Só que aí o que acontece? Por ele não matar os amalequitas, não exterminar esses amalequitas, Davi tem que fazer uma coisa: se posicionar e guerrear e exterminá-los. Só que mesmo assim ele não consegue fazer e matar todo mundo. Mas ele vai e faz o que o Saul deveria ter feito. E aí Ezequias consegue exterminar todo mundo. Ezequias encerra tudo aquilo que Deus mandou fazer. E sabe o que eu e você aprendemos com tudo isso? Que se Deus te manda fazer algo e você não faz, a próxima geração vai ter que fazer. Se ama os seus filhos, de verdade, então vença as guerras que você tem que vencer, para que eles não tenham que vencer por você. Porque uma coisa é certa: se você não vence, eles vão ter que vencer as guerras deles e também as suas. Lembra de Eliseu? Deus dá uma ordem para ele: ei, tem essas ordenanças para você. Não vou entrar no mérito de todas elas, senão vai tomar muito tempo. Mas Deus dá ordens para Elias. Elias simplesmente decide não fazer. Eliseu faz, só que Eliseu é muito ligeiro. Pensa assim, ó, Elias. Porque Elias faz e pergunta, ó, o que você quer? Quero unção dobrada. Porque ele compreende que Elias tinha uma ordenança. E ele olha, poxa, eu tenho as minhas tretas para resolver, tenho as minhas ordenanças para fazer, vou ter os meus compromissos para resolver. E se Elias for, eu vou ser sucessor dele, então eu vou ter que fazer o que ele não fez. Então eu quero capacidade dobrada para isso. Eu não nego de fazer o que eu queria fazer, mas também não vou fazer simplesmente por fazer. Quero força para fazer tudo. E vou fazer. Sabe, querido, não é sobre a dificuldade que você tem para ser resolvida. É sobre aquilo que você decide fazer e Cristo te dá capacidade para resolver. É sobre o posicionamento que eu e você temos para fazer. Porque o próprio Jesus falou assim, olha, eu preciso subir, eu preciso completar o plano de redenção. Eu preciso fazer e completar o plano do meu Pai, o plano de Deus. Mas não vou deixar vocês sozinhos. Deixarei com vocês o quê? Um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Eu e você não estamos sozinhos nessa terra. Você pode não enxergar a Jesus, você pode não enxergar a Deus, você pode não ver o Espírito Santo, mas Ele está disposto e pronto para me ajudar e te ajudar quando eu e você clamamos. Se o próprio Jesus disse, eu e você poderíamos fazer coisas maiores, então eu e você podemos fazer coisas maiores. E aqui, em Davi e em Ezequias, os amalequitas são exterminados. E agora nós vamos voltar para o texto, que é o que realmente nós vamos conversar. No versículo 9 de Êxodo 17, Moisés dá uma ordem a Josué. E fala assim, Josué, é o seguinte, escolhe alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Lembra que eu falei para você que você tem algumas responsabilidades para com Deus e para com a sociedade, para com a sua família? E essa responsabilidade, uma delas, e quem sabe a principal, é a espiritual. Onde eu e você temos que nortear a nossa casa, mostrar para eles o que é a palavra de Deus, e nós vamos ver isso tudo no Novo Testamento, essas ordenanças, onde nós devemos ministrar sobre a vida da nossa esposa, dos nossos filhos, e mostrar para eles o Evangelho, mostrar a eles as palavras de boas novas, as boas notícias, mostrar quem é Cristo, que somente por meio de Jesus eles alcançarão a salvação, porque não é a sua esposa que vai levar você para o céu, e nem você levar a sua esposa e nem os seus filhos. É a convicção de cada um deles em reconhecer que Jesus é Senhor, viver em santidade para a glória de Deus, ser obediente à palavra, fazer uma aliança com Ele e viver o resto da vida aqui nessa terra para Deus. Isso sim vai fazer com que eles alcancem salvação, e eu e você. Mas fato é que Moisés dá uma ordem para Josué, e ele fala, você vai lutar amanhã, mas eu também vou ter o meu posicionamento. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Moisés representando a mim e a você. Eu vejo Josué representando a nossa casa em luta. Porque o fato de eu e você estarmos cobrindo a nossa família não quer dizer que eles não vão ter que lutar. Não, eles vão ter que lutar também. Mas quem cobre eles é você. Quem luta para que eles vençam é você, queridão. Aponta para o teu amigo e fala para ele assim, ei, a vitória está nas tuas mãos. A vitória da sua casa está nas suas mãos. Agora bate no peito e fala assim, a vitória da minha casa, a vitória da minha família, da minha esposa e dos meus filhos está nas minhas mãos. Quando Moisés
ele se posiciona com as mãos levantadas, isso é um ato de adoração. É um ato de se render e falar assim: ei, Deus, eu entendo quem eu sou, eu sei a responsabilidade que eu carrego, mas eu também entendo uma outra coisa, que eu preciso transferir essa glória, transferir essa responsabilidade, transferir esse controle para as tuas mãos. Quando eu e você nos posicionamos em adoração, e quando nós falamos adoração, eu não estou falando de você cantar hinos ao Senhor. Adorar a Deus é um estilo de vida, é um estilo de adoração. É um ambiente onde você decide viver para a glória de Deus, onde você decide viver uma vida reta pela palavra de Deus, em santidade ao Senhor. Adorar a Deus não é você colocar uma música lá no seu carro, ou no seu fone, no seu celular e ficar cantando músicas, não. Até porque quando a adoração é instituída em cânticos, é somente Davi que faz isso. Antes disso não existia. O que era adorar a Deus antes de Davi? Viver em santidade. Um sacerdote ir lá, oferecer sacrifícios pelos pecados, e ele se preparar para oferecer isso ao Senhor. Eu e você temos que nos preparar para viver uma vida em adoração ao Senhor. O que Deus espera de mim e de você não é só uma adoração sincera sentado ou de pé onde você está. Uma vida de adoração é sair daqui e viver a santidade de Deus lá fora. É viver longe da pornografia, é viver longe da vida fora do casamento, de relacionamentos fora do casamento. É viver uma vida fora dos vícios, fora das bebedeiras, fora do cigarro, das drogas. É viver uma vida para a glória de Deus, longe das mentiras, longe das safadezas, longe de tudo, para a glória do Senhor. A adoração é um ambiente onde eu e você falamos: Deus, eu estou te entregando o controle da minha vida. Senhor, eu levanto as minhas mãos em adoração, porque é isso que Moisés está representando aqui, falando assim: olha, porque a adoração vem do grego prosconel, que é troca de controle. É Moisés falando assim: Deus, nós temos habilidades, nós temos armas de guerra, mas nós só venceremos se o Senhor nos conceder a vitória. É ele transferindo para Deus a responsabilidade. É ele olhando: Deus, eu estou aqui te honrando todos os dias, mas eu sei que em você está a vitória. Isso mostra para mim e para você a nossa responsabilidade de posicionarmos as nossas vidas em adoração para que a nossa casa vença. Porque o texto diz o quê? Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur foram e subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava, os amalequitas venciam. Começa a perceber o negócio. Quando você começa a desanimar, quando você começa a decair, quando você começa a se afastar, quando você começa a se afastar do Senhor, toda a sua casa se afasta também. Toda a sua casa começa a regredir. Quem sabe, às vezes, a tua mulher ainda se coloca firme, mas os filhos se perdem, um começa a viver uma vida desregrada, o outro já começa a entrar nos vícios, o outro começa a entrar no relaxo, o outro... Tudo se desestrutura. Porque quem deveria estar de mão levantada, está de mão abaixada. Quem deveria estar posicionado em adoração, não está. E aí toda a nossa casa perece e padece. O peso sobre a esposa aumenta, porque ela se vê num lugar onde ela começa a ser um sacerdote da casa, porque o homem não se posiciona. Ela começa a carregar toda a responsabilidade que o homem deveria carregar. Mas por ser frouxo, não faz. E toda a nossa casa acaba parecendo e pedecendo. Sabe, então, estar em um ambiente de adoração não é só sobre você, não é só sobre a minha e a sua salvação. É sobre a nossa casa vencer, é sobre a nossa linhagem, sobre a nossa geração também poder ser mais que vencedora. Porque eles têm as lutas deles, mas eles só vão conseguir romper se nós nos posicionarmos. Para que as lutas deles se tornem mais leves, para que eles comecem realmente de fato ter força para vencer, eu e você temos que nos posicionar em adoração. Não tem outro jeito. Quer ver a tua casa levantar? Quer ver a tua casa posicionada e avançando? Se posicione em Deus. Coloque o controle e mostre para Deus: Deus, eu me posiciono, mas eu também quero avançar. Eu quero ver a minha casa conseguir, eu quero ver os meus filhos romperem, eu quero ver a minha casa te adorando, eu quero ver eles também avançando. Se eu e você afrouxarmos o garrão, eles vão perder também. E o que mais nós vemos, infelizmente, são mulheres posicionadas de homens caídos. Infelizmente.
Aquilo que Deus estabeleceu não acontece por falta de coragem, por falta de maturidade, por falta de posicionamento. Mas olha para você mesmo e fala assim: Senhor, isso não vai acontecer na minha casa, porque eu me posiciono em adoração, eu me posiciono em retidão ao Senhor. Não é sobre o que você fez até agora, é sobre o que você vai fazer daqui para frente, querido. Quem sabe lá na tua casa é a tua mulher que ora, porque você não tem coragem. Quem sabe lá, e quem sabe você não está nem aqui, você está assistindo isso. Quem sabe lá quem é o sacerdote da casa é a esposa. Mas isso pode mudar hoje, em nome de Jesus. Porque ainda dá tempo, se você está respirando, se você tem vida, dá tempo. Mas quem sabe você é o homem macho da tua casa, você está posicionado, e você tem visto dia a dia alguém que está se posicionando, sua casa rompendo e avançando. E se você está sendo assim, eu tenho algo para você. Não fica parado não. Porque Moisés tinha 2 pessoas que o ajudavam. Porque o fato de você estar posicionado não quer dizer que você não vai cansar. Não quer dizer que ao longo dessa jornada e dessa guerra você também não vai sentir cansaço e às vezes vontade de parar. Porque não é sobre você ter vontade só. Às vezes você quer, mas você já está sem força. Você está tão cansado de lutar. Você está tão cansado por essa jornada. E você começa a querer desmorecer, querer abaixar. E Moisés era homem como eu e você, cara. Ele sentia canseira como eu e você. Mas sabe o que fez Israel vencer aquela batalha e Josué ali liderando aquela galera? Foi ter Arão e Hur do lado dele. Ter aquelas 2 pessoas que foram ali, quem sabe, cruciais para que ele pudesse vencer. E não só ele vencer, mas todo Israel vencer. Isso nos mostra uma coisa: não anda sozinho. Não ande sozinho. A palavra de Deus diz assim, que se onde estiverem 2 no caminho, é melhor. Porque se um cair, o outro ajuda o quê? A levantar. Não precisa falar nada, só olha para as pessoas que estão do seu lado. Só olha para trás, olha para o outro. Sei que é um mais bonito que o outro, mas não precisa elogiar agora, depois você elogia. Mas esse homem que está aí, pode ser o seu Arão, ele pode ser o seu Hur. Eu não sei como está a tua força, eu não sei como está o teu fôlego nessa caminhada. Mas você não está sozinho. Se você está sozinho é porque quer. Quem se coloca à disposição para ser o Arão de alguém aqui? Quem se coloca à disposição para ser o Hur de alguém aqui? Querido, nós estamos aqui para caminhar juntos e para vencer juntos. Anderson, você não está sozinho. Elias, você não está sozinho. Léo, você não está sozinho. João, você não está sozinho. Primeiro nós temos a Cristo, que nos garante a vitória, para sermos mais que vencedores. Mas nós temos um ao outro para ajudar nas dificuldades. E deixa eu falar um negócio para você. Não é a sua mulher que tem que segurar o seu braço. Você tem que levar o tranco, mas nós temos homens aqui para te ajudar. A sua mulher e a sua família estão guerrando as guerras deles. Então não jogue sobre a sua esposa a responsabilidade que é sua. A responsabilidade que é minha. Tá difícil? Chama um homem desse cara. Ó, seguinte, estou tendo essa tentação. Lá no meu serviço está acontecendo isso, isso e isso. O que eu faço? Cara, vamos lá, eu vou orar junto com você. Vamos fazer um momento de oração, vamos repreender esse demônio em nome de Jesus. Cara, eu estou precisando matar o meu chefe, porque ele está... Não, cara, vamos junto, vamos conseguir, vamos lá. Não mata não, porque senão tua família precisa de você. Estou precisando largar tudo e ir embora. Por quê, cara? Senta aqui, vamos orar junto, vamos conversar junto. Às vezes o que você precisa não é de um aumento, não é trocar de mulher ou abandonar a família. É de alguém para conversar e esvaziar o teu coração. Às vezes o que você precisa é de alguém para compartilhar a tua luta. E falar, aí, cara, tá difícil. E ele só simplesmente fala, coloca a mão aqui, eu vou te ajudar, você não vai parar. Você conta comigo, eu posso contar com você. Se o que eu tenho não serve para te alcançar, eu amo essa frase. Se o que eu tenho não serve para te alcançar, não serve para nada. Se os meus ouvidos não servem para te ouvir, para que eles existem. Se a minha boca não serve para orar por você, para que ela está aqui. Sabe, querido, é sobre nós entendermos que nós não estamos sozinhos e que você não é o super-herói. Que você tem falhas, que você tem canseira, que você tem suas limitações. Mas primeiro você tem a Cristo, depois você tem os irmãos para te ajudar. Tem um pastor que pode te ajudar, que além de pastor eu sou seu amigo. Antes de ser pastor eu sou seu amigo. Então você tem alguém que pode guerrear junto com você. E sabe o que eu achei interessante? Porque eu amo olhar a Bíblia, e quando eu estou lendo, eu tenho uma Bíblia no meu celular, e as palavras, elas vão, conforme eu vou lendo, eu vou clicando nas palavras e elas vai mostrando o original do que essas palavras significam. E uma coisa que eu gosto muito é de ver o significado dos nomes, porque os nomes sempre nos remetem a algumas coisas que estão ocultas na palavra. Quando eu digo ocultos no bom sentido, mas
coisas que nos revelam e nos trazem alguns entendimentos. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Que nesse versículo onde fala que Arão e Hur estão junto com Moisés, lá no alto desse monte, eu queria saber o que significava a palavra Arão, o significado do nome de Arão. E a palavra Arão, o nome dele, na verdade, né, fala assim, portador de luz. Aquele que emite luz. Só que Ur fala sobre buraco. A palavra Ur fala sobre buraco. E eu falei, cara, mas tem uma coisa nesse negócio. E ali eu falando com Deus e trazendo esse entendimento, e eu olhando Moisés no meio, olhando o Arão de um lado, o Ur do outro. Você vê alguém que emite luz de um lado, né, no significado da palavra, e outro que fala sobre buraco, quem sabe queda, sobre dificuldade, não sei exatamente ali. Mas nós vemos duas coisas acontecendo ali. Vemos que duas coisas necessárias. Eu não sei em que momento você está vivendo na sua vida. Mas por mais que exista glória de um lado e dificuldade, ou quem sabe queda do outro, são essas duas coisas que vão te fazer continuar nessa caminhada. Porque precisa existir um equilíbrio nessas coisas. Nem sempre você vai estar sempre aqui. Quem sabe às vezes você vai estar aqui. Mas a questão é, esteja de mãos levantadas. Esteja sempre num ambiente de adoração. Esteja vivendo uma vida de adoração na presença do Senhor. Porque é isso que vai te fazer caminhar. É isso que vai fazer você vencer essa batalha. É isso que vai fazer com que a tua casa rompa, com que você possa vencer de fato de verdade. Adorar a Deus é adorar sobre todas as coisas. Sobre viver uma vida e um estilo de adoração. É sobre você entender que cultuar ao Senhor é muito mais do que você viver qualquer outra coisa na tua história. Priorizar a Deus na tua vida é muito mais do que qualquer lazer que você possa ter. Sobre qualquer hora extra que você possa viver. Sobre qualquer dinheiro que você possa ter, ou qualquer carro, qualquer coisa que você possa experimentar nessa terra. A partir do momento que eu e você priorizamos a Deus, Ele olha para nós, eu também vou te honrar. Porque eu honrarei aqueles que me honram. E também não vou dar bola nenhuma para aqueles que não estão nem aí para mim. O quanto eu e você temos realmente adorado a Deus. O quanto eu e você realmente, de fato, estamos nos posicionando em adoração na presença do Senhor. Porque muitas das lutas, como eu falei para você, elas só acontecem porque nós não nos posicionamos diante do Senhor. Porque nós simplesmente não nos colocamos no lugar onde deveríamos nos colocar. Então vamos continuar no texto. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus falando com Pedro, e Jesus fala o seguinte para Pedro: Pedro, eu sou uma pedra, e essa igreja será alicerçada sobre ela, sobre mim. Sabe, a questão é que eu e você iremos cansar. Eu já tive vontade de desistir de tudo. Já tive vontade de abandonar tudo. Já falei isso para a igreja, em reuniões. Mas a questão é sobre quem que nós estamos fundamentados. Sobre o que está fundamentada a nossa fé para que a gente possa avançar e continuar. Para continuar adorando, para continuar posicionados em adoração. Querido, se a nossa convicção está no entusiasmo da nossa mulher, já era. Porque mulher troca de humor como quem troca de roupa. Você sabe disso, né? Os hormônios femininos mudam. São uma avalanche, às vezes, para a nossa história. Então, se a tua fé está baseada na fé da tua esposa, você já perdeu. A fé está baseada no que você tem, no dinheiro que você possui, você já perdeu. Porque se existir um colapso financeiro, você não vai ter nada. Nós vemos países que colapsaram, que a moeda não vale nada. E quem era rico ficou pobre da noite para o dia. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se a nossa pedra é Cristo, se o nosso alicerce é Jesus, se o nosso fundamento está estabelecido na confiança no Senhor, você não vai cair, você não vai desistir, você vai vencer essa batalha. Sobre quem nós temos fundamentado a nossa fé? Mesmo cansando, eles colocaram uma pedra debaixo dos braços de Moisés. Porque os dois, um de cada lado, não dava conta de segurar. Mas aí, deixa eu falar para você, mesmo que você tenha amigos, mesmo que você tenha pessoas, mesmo que você tenha pastor, mesmo que você tenha todas as pessoas do mundo ao seu lado, se você não tiver Jesus, você vai perder.
Porque todas essas pessoas também são falíveis, porque todas essas pessoas também cansam, porque todas essas pessoas também podem desistir. Mas se você estiver em Jesus, todo mundo pode desistir ao seu redor, mas você continua de pé. Porque Ele te faz vencer. Somente Jesus pode fazer isso por nós. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Sabe, querido, Deus tem uma palavra de vitória para mim e para você. Deus tem uma palavra de vitória para você e para sua casa. Mas nós devemos nos posicionar. Nós devemos estar posicionados em adoração. A minha e a sua responsabilidade é essa. Ah, mas é difícil. Ele não perguntou se ia ser fácil ou não. Ele só falou: seja forte e corajoso. Seja íntegro. Me adore. E você vai passar. Você vai vencer. E Deus foi tão bom com esse povo. Falou assim: olha, eu vou registrar isso. Registra. Registra para você saber que quando você está comigo, que seja exemplo para que todos aqueles que estão comigo, eles vão vencer, eles vão avançar, eles não vão perder, porque eu não vou deixar. Sabe, e ainda deixou registrado, os amalequitas não vão mais ser lembrados, mas eu serei lembrado, vocês serão lembrados, porque confiam em mim, porque se mantiveram em adoração na minha presença. Está difícil? Mantenha-se em adoração. Está difícil demais? Mantenha-se em adoração. Está fácil? Mantenha-se em adoração. Porque Deus está ao nosso favor. Você pode ficar de pé? O versículo 15 diz assim que Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Sabe, se eu e você nos mantermos de pé, se eu e você nos mantermos em adoração na presença de Deus, nós vamos ter uma convicção absurda. Você vai ver a guerra acontecendo, você vai ver a treta rolando, você vai ver todas as dificuldades do mesmo jeito. Porque o que fez o fato de Moisés estar posicionado em adoração ali, junto com Arão e Hur, não fez a guerra ser extinguida. O fato deles estarem posicionados, porque Deus poderia falar assim: Moisés, levanta a mão, faz o que eu te mandei fazer, e a partir do momento que você fizer isso, eu faço todo mundo sumir. Deus podia fazer? Podia. Mas não era sobre isso. Era sobre eles enfrentarem uma guerra com Deus e saírem fortes no final. Deus não vai acabar com a luta que você está passando, mas Ele estará com você guerreando. É totalmente diferente você estar guerreando sozinho e você guerrear com alguém. É como você lá na sua adolescência, que brigava demais, quem sabe você era muito brigão, e às vezes você estava lá quebrando pau, e estava ganhando, quem sabe tinha uns 3 pra cima de você, e sei lá, mas chegou uma hora que você estava perdendo, e de repente passou um amigo e disse: ei, olha lá o fulano, e vinham uns 5, e te ajudava a quebrar o pau junto, e vocês ganhavam o negócio, né? Porque guerrear sozinho é difícil, mas quando você tem alguém ao teu favor, principalmente se é maior que você, né? Aí sim, aí você prevalece, né? Você fica até mais macho, né? Quando chega um amigo teu lá que dá 2 de você e morre uns 4, 5 lá, né? E você: não, agora eu tô mais macho ainda. Até a força renova, né? Deixa eu falar um negócio pra você. O diabo pode até ter se levantado contra a tua vida, mas Jesus é maior. Cristo é maior do que qualquer problema. Jesus é maior do que qualquer inimigo que possa levantar contra você, querido. Agora, posicione-se com Jesus. Você quer ver o negócio pegar preço? Se posicione em adoração. Você quer ver a tua casa se levantar? Se posicione em adoração. Você quer ver as coisas darem certo na tua história? Posicione-se em adoração. Confie no Deus que te chamou. Confie no Deus que você fez uma aliança. É só sobre isso. Quer vencer todas as guerras? Quer vencer todas as guerras? Quem quer vencer todas as guerras? Posicione-se em adoração. Só isso que você precisa fazer. E Deus vai fazer o resto por você. Você vai ter que lutar? Vai. Vai ter que se manter firme? Vai. Mas esse é o meu e o teu papel. Lembra quando eu falo para você de uma palavra de sermos cooperadores de Deus? É isso. É sobre Deus fazer o papel dele, se eu e você fizermos o nosso. Se você fizer o seu papel, Deus fala assim: agora eu pego esse negócio com você. Quem tem irmão mais velho aqui? Quem já foi salvo pelo irmão mais velho?
Sabe, querido, é sobre isso. É sobre você ter Jesus junto com você e você apanhando que nem cachorro magro. E de repente chega Jesus e fala assim: ei, para de mexer com meu filho. Para de mexer com meu irmão. Deus olha assim: Jesus, vai lá. Salva ele lá, porque ele está apanhando demais. Ele ainda não pegou as habilidades para vencer essa guerra. Então vamos junto vencer. Chama Jesus para vencer com você. Para de guerrear sozinho. Mas tem que se posicionar em adoração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra onde nós aprendemos e entendemos que um ambiente de adoração é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Nós compreendemos, Deus, que não perdemos nada em caminhar com o Senhor. Nós entendemos e compreendemos que não perdemos nada em viver em santidade com o Senhor. Nós entendemos que não perdemos nada em obedecermos a Tua palavra, pelo contrário. Nós temos o Senhor ao nosso lado, nós temos tudo o que nós precisamos. Às vezes, quem sabe, nosso coração está achando que o que nós precisamos é de um carro novo, é de uma casa nova, é de um emprego novo. Não. Nós precisamos mais da Tua presença. Nós precisamos mais do Senhor Jesus na nossa história. Nós precisamos mais de Ti e menos de nós na nossa vida. Mas nós entendemos que somente por meio do Teu Espírito nós alcançaremos este lugar. Nós entendemos que só alcançaremos um lugar de vitória no Teu Espírito, na Tua presença, caminhando contigo e sendo fiéis à Tua palavra. Querido, se quem sabe neste momento você está longe do Senhor, levanta a sua mão, nós vamos ao seu lado orar com você. Existem homens aqui justamente preparados e dispostos simplesmente para te ajudar a caminhar. Se quem sabe você precisa de ajuda, você se afastou do Senhor, você quer caminhar de novo com Jesus, levanta as suas mãos, nós vamos ao seu lado agora. Se você está vendo essa transmissão agora e você precisa de ajuda, escreve assim: eu preciso de ajuda. Nós vamos entrar em contato com você e nós queremos ser o Arão ou o Ur para te ajudar a ficar de pé. Nós vamos te ajudar a se posicionar em adoração e se posicionar diante do Senhor. Porque nós estamos aqui para ser homens que ajudam, homens que resgatam, homens que realmente estão dispostos a amar o próximo, a amar aqueles a quem Deus ama. Porque nós somos amados pelo Senhor. Então nós não queremos te ver caído, nós não queremos te ver prostrado aos pés de Satanás. Não, pelo contrário, se for se prostrar, se prostre diante de Jesus, porque Ele sim merece toda a honra e glória.